horas da tarde, nesse momento aqui no centro de Porto Alegre, 24 graus, muito vento lá fora. Agora vamos tentar entender um pouquinho o que deve acontecer a partir da determinação da Executiva Nacional do PT de que o partido aqui no estado apoia a pré-candidata do PDT, Juliana Brizola. Inicialmente, ontem, o Grupo de Trabalho Eleitoral Nacional do PT divulgou um documento neste sentido. O documento foi, posteriormente, na tarde de ontem, aprovado pela Executiva Nacional do PT e se tornou, portanto, uma resolução, uma determinação, inclusive estabelecendo uma série de iniciativas como a criação de um grupo de trabalho do PT, o PDT e outros partidos aliados para o trabalho em torno do programa de governo a ser defendido. Mas tem muita coisa aí no meio do caminho. Então a gente vai conversar agora com o presidente estadual do PT, Valdeci Oliveira. Boa tarde, presidente. Bem-vindo. Boa tarde, Thaline. Boa tarde, os ouvintes da Rádio Guaíba. Boa tarde a todos. É um prazer, mais uma vez, falar aos ouvintes do teu programa nesta quarta-feira ventosa aqui em Porto Alegre. Pois é, tá muito vento lá fora, mas tem ventania também internamente no PT, né, deputado? Como é que vocês, e o senhor especialmente como dirigente, né, no comando do partido aqui no Rio Grande do Sul, recebeu esse movimento do PT nacional e o que a gente pode esperar daqui para frente? Já sei que tem uma reunião da Executiva Estadual marcada para sexta-feira às 9h30 da manhã. Na verdade, Thaline, primeiro que nós temos que compreender, né, que nós estamos vivendo um momento de extrema dificuldade, né, no mundo, no Brasil, não é diferente. Todos estamos num mundo onde muda movimentos a cada hora, né? Então a gente tem que estar logicamente preparado, e na política não é diferente. Nós estamos agora, na nossa concepção, na eleição mais importante da história do Brasil, que é exatamente a possibilidade da reeleição do presidente Lula, para que nós não permitamos, né, que a ultradireita, que esse setor fascista queira voltar a governar o Brasil, e as experiências que nós já tivemos, nós sabemos. Então, primeiro, nós temos que estar, é um contexto histórico que nós temos que ter essa compreensão. Segundo, nós aqui no estado do Rio Grande do Sul fizemos um grande movimento. Eu creio que foi um dos momentos mais participativos que nós tivemos ao longo dos últimos tempos, desde do ano passado, com encontros regionais, com vários debates, culminando com um grande encontro estadual, né, com 400 delegados, que, por unanimidade, indicou o nome do companheiro, o grande batalhador Edgar Preto, como pré-candidato a governador. Da mesma forma, o companheiro Paulo Pimenta como pré-candidato ao Senado. Isso foi acontecendo, foi criando o corpo, né, de uma forma muito correta, só que as coisas a nível da conjuntura mundial e nacional, elas foram mudando. Se nós olharmos o que acontecia até o final do ano passado a nível nacional, os indicadores das pesquisas colocavam, de certa forma, o Lula num certo favoritismo, né? E isso acabou muitas vezes até empolgando muita gente antes do tempo. E nós acabamos, a partir de janeiro para cá, por uma série de fatores, né, acabou, na verdade, essa questão começando a ficar com mais dificuldade, bastante dificuldade. Prova está que os últimos números, apesar que pesquisa é indicativo, mas nos últimos números, praticamente, Lula está empatado tecnicamente com o candidato da ultradireita. Isso, logicamente, que desperta, digamos assim, no cenário nacional, a necessidade de ampliar esse campo de apoio na busca de construção, principalmente de todo o setor democrático, do centro-esquerda para cá, para tentar uma unidade. Bom, o PDT, ele é fundamental nessa estratégia nacional. Ele é um partido que, pelas construções que foram feitas, pelos debates que foram feitos, ele abriu mão de vários estados para apoiar o governo, o presidente Lula e os candidatos do Lula, mas ponderava desde o início, isso não é novidade, já desde o início do ano, de que eles gostariam muito que o PT
pudesse apoiar a candidatura deles no Paraná e aqui no Rio Grande do Sul. Logicamente que nós fomos trabalhando achando que isso poderia não acontecer, mas nesses últimos meses, na verdade, muitas conversas, diálogo que a gente acabou tendo com o próprio presidente nacional do PT, tinha esse indicativo, e nós sustentava, resistíamos, porque eu acho que era correto. A gente sempre defende as nossas opiniões, mas no momento que há uma discussão e uma elaboração muito bem organizada, que ontem à tarde, às 17 horas, o Edinho fez uma reunião com todos o GTE estadual do Rio Grande do Sul, com dirigentes do estado do Rio Grande do Sul, apresentando os argumentos e os motivos, reconhecendo de uma forma inquestionável a liderança do Edgar, reconhecendo a importância do PT do Rio Grande do Sul, a história do PT, mas o que ele disse, nós não estamos tratando do Rio Grande do Sul, nós estamos tratando do Brasil. E como tratar do Brasil, eu preciso que o PT do Rio Grande do Sul tenha esta compreensão, que dê um passo atrás para que nós possamos fechar o palanque nacional, garantir o PDT de ponta a ponta no Brasil, na condução e no palanque da reeleição do presidente Lula, e com isso também garantir que a gente possa, na verdade, ter uma possibilidade maior, inclusive de televisão, de espaço de televisão, porque esse é o debate que é fundamental. Bom, nesse contexto, logicamente que nós recebemos esta... E é bom dizer o seguinte, não foi intervenção, tá? Pode ser intervenção na tática, mas não no partido, porque se fosse uma intervenção no partido, eu nem estaria aqui falando. Intervenção é desconstituir, digamos assim, toda a direção. Houve, logicamente, que eu reconheço que houve algum equívoco do ponto de vista, né, do método que foi utilizado nos últimos dias, mas, bom, agora eu tenho que estar, a partir desse momento, reorganizar a nossa estratégia, construir todo um movimento de unidade. Eu sei que tem divergência, que tem discussões, que tem dissidências momentâneas e pontuais, mas nós temos que, enquanto um grande partido, o tamanho do PT, pela responsabilidade que nós temos, enquanto um partido do país, um partido que é do Brasil inteiro e não só do Rio Grande do Sul, compreender esse movimento. É um movimento que não está só por causa do Edinho ou do Lula. Isso está por um cenário nacional, internacional e mundial, pelo que significa a reeleição do presidente Lula. Então, eu sou muito otimista, eu sou otimista por natureza. Eu creio que esse momento de tensionamento justo, que a gente reconhece, nós precisamos agora ter a capacidade de concertação. Nós temos que ir construindo com um diálogo, com respeito, com democracia. Aliás, coisa que eu tenho feito desde o primeiro dia que assumi o PT, dialogando. Por isso, Thalin, por isso, inclusive, a gente está convocando uma reunião da executiva para sexta-feira às 9h30 da manhã, para que nós, enquanto direção, com as várias forças políticas internas do PT, consiga estabelecer, na verdade, uma relação absolutamente responsável e, a partir dela, fazer os encaminhamentos necessários para esta transição que está dado, está colocado. Nós não podemos criar falsas ilusões. Tem uma decisão que é tomada e que nós, enquanto direção responsável, vamos cumprir essa decisão, né? Mesmo lamentando que, logicamente, o Edgar era um grande nome, mas a partir de agora nós temos que começar a falar na pré-candidatura da Juliana, nós junto com todos os partidos de centro-esquerda desse estado, para nós não permitir também que a ultradireita venha governar o Rio Grande do Sul. Esse é o compromisso que nós temos, agora, esse é o compromisso enquanto presidente do PT, porque essa é a minha responsabilidade de conduzir nesse momento esta etapa que o Estatuto do PT diz claramente que o maior é o PT Nacional. Nós nos regramos, digamos assim, pelas decisões do PT Nacional. Agora, presidente Valdeci, em relação à convocação do diretório, porque ontem, depois da manifestação do Grupo Eleitoral Nacional do PT, o Edgar Preto disse, bom, foi o diretório estadual que me colocou como pré-candidato, é o diretório estadual que tem que dizer qual será o meu papel nesta eleição. Mas na prática, quem sabe, quem conhece, não só o regimento ali, o estatuto do PT, mas também as resoluções do PT que estabelecem que a prerrogativa da definição de tática eleitoral em todo o país é a da nacional, vão chamar o diretório para quê? Vão chamar o diretório? O primeiro é o seguinte, eu tenho comigo, né, dentro da minha história, que eu sempre respeito muito as instâncias partidárias. Mesmo tendo essa decisão nacional e que nós reconhecemos e vamos respeitar, é necessário que nós também faça essa discussão interna dentro da nossa executiva estadual e
de uma possível convocação do diretório para a gente poder, a partir daí, inclusive, ir tentando diminuir as arestas, criando concertação, organizando o nosso partido. Porque assim, nós estamos indo para um momento extremamente importante da história e nós não podemos, nesse processo, mesmo que eu reconheço e respeito várias pessoas que estão bastante indignadas, estão complexadas, digamos assim, por essas questões, uma série de argumentos, mas nós precisamos, a partir de agora, ter responsabilidade de direção. Enquanto responsabilidade de dirigente partidário, militante desse partido, nós não vamos entrar numa eleição de braços cruzados. Aliás, não faz parte da história do PT. Mesmo que a gente tenha discordância, você sabe, se nós pegar lá atrás, a pauleira que nós levamos lá adiante quando o Lula escolheu o José Alencar para ser vice-presidente. Depois, o Alckmin da mesma forma. Nós tivemos outros episódios. Mas aí nós temos que, aos poucos, nós temos que ir admitindo essa questão e fazendo com que o partido não paralise, que não se crie cisões desnecessárias, porque toda a nossa divisão agora interessa só à direita. Interessa só àqueles que, na verdade, querem voltar a governar o Brasil e querem governar o Rio Grande. É difícil? É. Mas se fosse fácil, não era para nós, como já diz o mestre Olívio Dutra. Então eu vou trabalhar muito para essa unidade, vou construir com todas as forças políticas, respeitando cada um, respeitando as opiniões, mas o PT do Rio Grande do Sul não pode, de hipótese alguma, no momento histórico e decisivo do Brasil, virar as costas para aquilo que é fundamental, que é a reeleição do presidente Lula. Agora, a gente está conversando com o presidente estadual do PT, Valdeci Oliveira. A vaga de vice fica com o PT? E se sim... Quem são os cotados? Bom, primeiro eu quero dizer o seguinte, essa é uma discussão que a gente vai fazer logo aí adiante, mas eu quero dizer que o Edgar Preto precisa ser o nosso grande protagonista. Nós queremos que ele seja um grande protagonista, não estou aqui dizendo se é vice ou não, mas ele precisa ser o nosso grande protagonista. O Edgar é a maior liderança que está surgindo. Ele já disse várias vezes, publicamente, que ele não vai a vice de jeito nenhum. Mas o Edgar é a principal liderança jovem, chamamos aqui, que surge do PT nesse último período. A gente precisa continuar cultivando muito bem essa boa semente que nós temos, que é o Edgar. Então, logicamente que nesse momento de dificuldade, e nós respeitamos muito também essa preocupação do Edgar, eu acho que a gente também tem que ser solidário com isso, mas nós temos muita coisa para andar, nós queremos discutir, nós queremos avançar, nós queremos trabalhar, e essa questão de vice, de suplente do Senado, porque nós temos uma grande tarefa também de eleger o Pimenta e a Manuela no Senado, então tem questões muito... O senhor falou em suplência do Senado, são vagas que vão ser negociadas na composição? São duas vagas, né, do Pimenta e duas vagas da Manuela, quer dizer, se nós estamos todos juntos, tudo isso vai ser discutido a partir de agora, e nós queremos deixar, vamos assim, construir essa nossa unidade que é necessária, e logo nos próximos dias, e logo em seguida a gente também começar, como já tem na Resolução Nacional, de um grupo de trabalho com dirigentes nacionais que são do Rio Grande do Sul, do diretório, e 3 membros indicados pela direção estadual, começar a fazer o diálogo com os partidos para discutir plano de governo, para discutir estratégia, para discutir pautas importantes, porque, bom, afinado isso, resolvido isso, nós temos que ir para a ofensiva. Nós parar agora é dar espaço e terreno para aqueles que querem voltar a governar ou continuar de Piratini. Agora, presidente Valdeci, a gente tem mais 2 minutos aqui. O senhor mencionou os outros partidos da aliança, uma série de partidos já haviam confirmado, oficializado esse apoio. Partidos como o PSB, sei, o senhor não pode falar pelos partidos, mas vocês têm expectativa que o PSB, mas principalmente que o PSOL permaneça na aliança? Primeiro, Dani, eu não posso falar, logicamente, pelos partidos, mas esse mas presidente... Mas a sua expectativa... Não, mas é isso que eu ia dizer. Esse presidente que nesse momento aqui está falando vai fazer todo o esforço possível para que nós tenha 7 partidos aglomerados, acoplados nessa ideia. Muito mais do que a questão da Juliana é o projeto nacional e o projeto de não permitir que o ultradireitismo venha governar o Rio Grande. Esta é a grande tarefa nossa, e eu tenho certeza, respeito cada um, porque se tivesse todo mundo junto não seria partido diferente. A aliança também se constrói com contradições. As contradições, nesse momento, elas não podem ser maior do que a principalidade da nossa luta, que é ter um palanque forte aqui no Estado para o Lula e, logicamente, acolhendo todos aqueles que possam estar juntos no palanque aqui no Rio Grande. Agora, uma última questão ainda.
Presidente Valdeci, o senhor acredita que vai haver um empenho verdadeiro das lideranças e da militância na campanha da Juliana? Acredito e confio na militância do PT, porque nós precisamos voltar a ter um projeto democrático nesse estado, no Piratini, e precisamos dar um recado muito forte para o país de que o Rio Grande do Sul, mesmo com dificuldade, vai ganhar o Lula aqui na próxima eleição e vai continuar sendo nosso presidente da República. Eu acredito muito na militância do PT, no nosso dirigente, em todos os partidos de centro-esquerda desse estado, democrático, que lutam por soberania, por democracia e, principalmente, lutam para que nós não possamos permitir que a ultradireita e o fascismo volte a governar o Brasil ou o estado do Rio Grande do Sul. Tá certo. Presidente estadual do PT, Valdeci Oliveira. Presidente, muito obrigada pela disponibilidade, por ter conversado com a gente aqui no Esfera Pública. Uma boa tarde e um bom trabalho para o senhor. E eu que agradeço. Obrigado e vocês também. A gente vai agora para o Guaíba Notícias e já volta. ZYD 571, Rádio Guaíba FM 101.3 MHz, guaíba.com.br, conectando teu mundo.